Como vocês estão? Tudo bem? Na nossa aula hoje de geografia, nós vamos discutir um pouco sobre as fontes de energia, né, na sociedade atual. Pensar um pouco sobre a energia e como o uso múltiplo da energia e as diversas fontes, né, de energia impactam no cotidiano, na economia, na produção e no consumo dos diversos itens. Por isso que a gente traz esse tema para discutir com vocês. É importante destacar que ao longo do tempo o ser humano foi implementando técnicas sempre com o objetivo de melhorar o conforto, de transformar a realidade, né, o cotidiano individual e coletivo, né, das pessoas. Então, um exemplo disso é o domínio do fogo, né, que transformou aí a forma como nós nos alimentamos, como nós passamos a viver, né, por exemplo, com atividades noturnas, de segurança também, né, o uso do fogo como segurança. E ao longo do tempo isso foi evoluindo, como por exemplo a invenção da máquina a vapor, né? Você constrói esse mecanismo aqui, né, desse modelo, com forno, com uma caldeira com água que aquecida se transforma em vapor, faz girar um pistão, um cilindro, né, com um pistão, que por consequência gira essa roda que é utilizada nas fábricas, enfim, em diversos equipamentos ao longo do tempo. Essa água, né, em vapor, ela passa por condensação e esfria e pode ser reutilizada. Então, ao longo do tempo, o ser humano foi implementando técnicas, foi melhorando essas técnicas e usando conforme o seu tempo, né? Destacar que o uso dos combustíveis fósseis foram e são ainda muito utilizados, talvez não, a principal fonte de energia utilizada ainda hoje, embora bastante poluentes, mas muito utilizados pela disponibilidade e pelo uso ao longo do tempo, né, como carvão mineral, petróleo, gás, enfim, as indústrias que estão ligadas a essa fonte de energia, né? Mas ao longo do tempo essas tecnologias foram sendo consideradas ultrapassadas e hoje a gente tem técnicas mais modernas, né? Já há algum tempo, na verdade, como por exemplo a geração de energia elétrica a partir de usinas hidroelétricas, né? Que tem sempre esse padrão aqui, nesse modelo. Então, um reservatório de água que represa a água, faz girar, né, através de uma tubulação, uma turbina. Isso aqui gera uma corrente elétrica que é distribuída para diversas cidades. Mas não só aquela, né, ao longo do tempo foi evoluindo o uso diverso, múltiplo, mas também as formas de conseguir gerar energia elétrica, como por exemplo as fontes renováveis, né? Eólica, energia solar, enfim. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso ao longo dessa aula, mas é importante destacar que a energia, ela, ao longo do tempo, foi sendo utilizada com diversas finalidades, né? Como veículo, gerar calor, gerar eletricidade. Essas fontes de energia possuem relação direta com as questões ambientais. Obviamente que quando eu construo uma usina hidrelétrica, eu acabo poluindo, né? Porque eu modifico a condição natural de uma determinada localidade. Quando eu uso uma termoelétrica, por exemplo, eu preciso de biomassa para queimar algum material para gerar o vapor. Quando eu uso, por exemplo, aquele modelo, né, que nós vimos há pouco, de uma massa, uma caldeira, né, para esquentar e gerar o vapor, eu acabo queimando algum material. Então, sempre isso provoca toda intervenção humana provoca uma maior, uma menor, um maior ou um menor impacto ambiental sobre a natureza. E isso precisa ser avaliado, afinal de contas, nós somos, né, uma sociedade que pensa, que tem a capacidade teleológica de compreender que tem consequências o uso bem ou mal feito dos nossos recursos. E aí isso tem a relação direta, né? As fontes de energia são classificadas por conta disso como itens renováveis ou não renováveis, né? Dessa forma, as fontes renováveis de energia são aquelas que possuem capacidade de serem repostas naturalmente. Aqui um desenhozinho, né? Um modelo com algumas fontes de energia renováveis, né? Energias alternativas, com um esquema, né? Então, a energia eólica é obtida através do vento, é abundante, é limpa, é renovável, com um bom custo-benefício, gerada através de aerogeradores, né? Obviamente que a instalação desses aerogeradores pode prejudicar o ciclo das aves. A energia solar, né, que também é através do sol, limpa, renovável, abundante, com bom custo-benefício,
né, demanda o uso de tecnologias, energia geotérmica, né? Enfim, a gente sabe que o núcleo do nosso planeta Terra, ele passa de 1.000 graus, né, de temperatura, 1.000 graus Celsius. Então, é possível utilizar técnicas para poder aproveitar esse calor que vem de dentro da Terra, energia dos oceanos, né, o movimento natural das correntes marinhas, das ondas, é possível, né, aproveitar essa energia desse ciclo natural de deslocamento de energia. Enfim, aqui alguns exemplos que podem ser utilizados, a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Mas também nós temos as fontes não renováveis de energia, né? Aquelas que certamente vão se esgotar em um futuro breve. Né? Esses recursos, como petróleo, ao longo do tempo, criaram, né, desenvolveram diversos equipamentos utilizados por nós, né, seja nos transportes, seja no dia a dia. Enfim, o petróleo é a fonte principal de energia ainda e bastante utilizada, e isso envolve, né, isso tem consequência direta, a produção, a exploração de petróleo tem consequência direta na geopolítica internacional, na disputa pela exploração desse recurso, né? Embora já tenhamos técnicas diversas, alternativas, né? Renováveis, naturais, o petróleo ainda movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano, e isso implica, inclusive, em guerras, em invasão de territórios. A gente pode debater um pouco mais sobre isso em aulas futuras. É importante destacar que esses combustíveis fósseis eles podem ser utilizados também na geração de energia elétrica, né, queimando aí nas termoelétricas, que segue aquele princípio que vocês viram do vapor, né? Temos aí esses três, né, itens, essas três fontes primárias, que podem ser utilizadas na termoelétrica para gerar energia elétrica, né? Então, queimar o petróleo, o carvão mineral ou o gás natural. Aqui no Brasil, a gente usa em algumas termoelétricas, principalmente o gás natural, né? Então, é importante a gente sempre fazer essa comparação, né, do que são das fontes de energia renováveis e das fontes de energia não renováveis. Obviamente que sempre as duas têm vantagens e desvantagens. As duas implicam impactos ambientais maiores ou menores, né? E aí, ao longo do tempo, nós, enquanto cidadãos, né, com consciência, podemos escolher através da política, através da compra, né, que tipo de energia nós vamos usar no nosso cotidiano, ou nós vamos escolher, do ponto de vista da política, os representantes que têm acordos ou que usam essas fontes de energia. Então, por exemplo, fontes de energia aqui não renováveis, né, os combustíveis fósseis e as fontes de energia nuclear, né, por exemplo, combustíveis fósseis, né, possuem grande eficiência energética, né, mas isso daí provoca a desvantagem, né, o grande lançamento de carbono, principalmente, de gases poluentes, né, ao longo do tempo isso provocou uma destruição da camada de ozônio, a intensificação do aquecimento global. No caso da energia nuclear, ela não libera gases, mas depende de diversas técnicas, né, para poder ser utilizada. Eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. É uma energia que acaba se tornando cara e o uso apresenta um grande risco de vazamento por utilizar um material radioativo, né? Desde o século passado, a energia nuclear foi descoberta nessa forma de produzir energia elétrica. Ela segue esse princípio daqui, né? Você tem um reator que utiliza urânio, plutônio, alguns elementos que são bastante radioativos, mas que geram calor, faz com que um cilindro, enfim, um compartimento com água aqueça, né? E aí essa água em vapor faz girar uma turbina que gera energia elétrica e que é distribuída para a cidade. Esse vapor vai para uma estação de resfriamento, né, com um condensador, e volta para ser reutilizada. Tem aí as torres de resfriamento, e sempre elas são instaladas em algum local próximo a uma fonte de água, a um mar, um lago, enfim, precisa dessa fonte para poder resfriar. O grande problema da energia nuclear é o alto risco de acidentes, e quando tem acidentes, né, quando tem problemas aí no ciclo produtivo, normalmente tem um impacto ambiental
bastante grande, né, diretamente ligado a esses eventos. Falar um pouco sobre as energias renováveis, né, algumas fontes de energia renováveis que nós temos. Então, alguns exemplos, né, energia eólica, energia solar, hidrelétrica, biomassa, energia das marés, a eólica, vantagem não. Aliás, todas essas são consideradas energias menos poluentes ou que são limpas, né, consideradas limpas, mas como eu falei mais cedo, né, a energia eólica, por exemplo, esses aerogeradores eles modificam a paisagem e podem impactar aí na rota, né, migratória e migratória das aves. No caso da energia solar tem uma séria limitação ainda econômica, né? São as placas, o uso das placas ainda é cara, a construção, principalmente o conversor da energia solar para a energia elétrica, né? Ainda depende de avanço tecnológico, mas tem se ampliado bastante, principalmente em países como o Brasil, que tem um índice de luminosidade muito bom ao longo de todo o ano. A hidrelétrica, né, é considerada uma fonte de energia limpa. No Brasil, nós temos mais de 70% da nossa energia advém de usinas hidroelétricas. Ela provoca danos ambientais, né? Isso aqui é um ponto negativo, porque quando você constrói uma represa, você acaba alagando uma área e aí aquela vegetação, aqueles animais, eles acabam, enfim, morrendo, né? Ficam submersos e também acaba provocando, possivelmente, né, potencialmente, o deslocamento de populações. Então, o cara que tem um sítio lá acabou sendo alagado, ele tem que ser realocado para outra área. Né? Uma cidade tem que ser realocada para uma outra área com a construção. Biomassa, né? A biomassa, ponto negativo, é a demanda por água e acaba provocando algum desmatamento, porque você tira, né, uma floresta natural para produzir, por exemplo, cana, né, e para aproveitar o bagaço da cana ou qualquer outro material que seja queimado, né, mas é uma fonte de energia menos poluente, ainda assim, e considerada renovável. E as energias das marés, eu vou utilizar um videozinho aqui para vocês visualizarem, para vocês entenderem, na minha opinião, no Brasil, o potencial enorme, né, com nossa costa aí com mais de 5.000 quilômetros, né, se nós popularizarmos, né, se nós difundirmos, melhor dizendo, esses geradores no nosso litoral, né, eles têm um potencial de produção elétrica enorme e constante, né? Isso pode ser bastante utilizado, aí depende de vontade política para eles serem ampliados. Vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem um exemplo de uma usina marinha, né, que foi construída na década passada lá no porto do Pecém, no Ceará, né, pertinho de Fortaleza. E aí vocês vão entender que é uma fonte renovável, diária, constante, que só aproveita o movimento das ondas. Vou deixar vocês assistindo, daqui a pouco eu volto. Uma fonte de energia limpa e renovável. Um laboratório a céu aberto. Uma tecnologia inédita. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP, com financiamento da Tractibel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento,
e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado vai girar a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. A usina de ondas do PECEM nasce com a missão de superar o grande desafio de empresas e institutos de pesquisa do mundo inteiro que hoje buscam converter a energia das ondas em energia elétrica, reduzir custos e garantir a competitividade comercial desta nova fonte renovável e não poluente que tem como reservatório o próprio mar. COP e Tractebel Energia, trabalhando para antecipar o futuro. É isso aí, pessoal. Vocês viram, né? É um mecanismo que não é tão complexo de se fazer, né? Que não requer um investimento bilionário, que tem uma produção de energia diária, né, e contínua, que impacta minimamente o meio ambiente, né, que pode ser utilizada por nós, né, sem dúvida nenhuma, que no Brasil a gente pode instalar isso aí, enfim, ao longo de todo o litoral, né, e aproveitar o potencial do nosso litoral, das ondas, enfim. O que falta de fato é vontade política e enfrentar e nós, né, cobrarmos isso dos nossos políticos. Pessoal, para não ficar muito longo o nosso vídeo, vou deixar a sugestão aqui que vocês visitem, né, acessem o site da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela apresenta, enfim, tudo o que está sendo discutido no que se refere às energias no Brasil. É a agência reguladora, né, um portal político, mas que tem grande influência do capital privado das empresas de produção de energia elétrica, né, um ciclo do capitalismo, né, a implementação dessas agências reguladoras. Fica essa sugestão. Logo eu passo uma atividade sobre as fontes de energia. Um forte abraço a todos, se cuidem, a gente se vê muito em breve.